Já parou para pensar que toda vez que você deixa o seu dinheirinho suado na conta, você pode estar deixando o banco cada vez mais rico enquanto o seu dinheiro perde valor com o tempo? Pois é, todos os dias milhões de pessoas guardam dinheiro no banco achando que ele simplesmente fica parado lá. Mas hoje eu vou te mostrar como o sistema financeiro funciona de verdade e por que entender esse processo pode mudar a maneira com que você enxerga os bancos e até os seus investimentos. Então bora lá! Galera, sem enrolação, a pergunta do vídeo é uma só. O que o banco faz com o dinheiro que você deixa lá parado na conta? E bom, algumas pessoas que têm uma noção básica de economia acreditam que simplesmente o banco pega o seu dinheiro, empresta para outras pessoas e fica gerando juros com isso. E apesar desse raciocínio ele ter sim uma lógica, não é exatamente assim que funciona e principalmente não é só isso que acontece. Na verdade, o processo ele é muito mais complexo do que parece. Só para você ter uma noção, o dinheiro que você deixa lá guardado na sua conta pode gerar até 4 vezes o valor dele no mercado aqui no Brasil, a partir do momento que você aplica. Como se o banco ele tivesse ali o superpoder de multiplicar o seu dinheiro. E falando assim parece até besteira ou loucura, mas calma que eu vou te explicar como isso funciona e você vai pirar. Se liga só. Antes de tudo, a primeira coisa que a gente precisa entender é que dentro de uma economia existem milhões de pessoas com dinheiro sobrando e milhões de pessoas também que precisam de mais dinheiro para produzir ou para investir principalmente. Principalmente aqui no Brasil, que é um dos países com maior índice de desigualdade social do mundo. E os bancos, por sua vez, eles têm o papel de equilibrar as coisas. Então assim, pensa na economia como se ela fosse uma cidade que tem bairros que tem água faltando e tem bairros que tem água sobrando, né? Se não existisse tubulação para levar essa água do lugar que está sobrando para o que está faltando, simplesmente ia ter um lado da cidade que ia morrer de sede, enquanto ia ter outro lado da cidade que ia acabar desperdiçando água, né? Então é isso, né? O banco é essa tubulação e a água é o seu dinheiro que está lá na conta. E se os bancos não existissem para fazer essas intermediações financeiras, ia ficar muito mais difícil da pessoa que tem menos dinheiro fazer ali um negócio próprio, investir para poder gerar mais riqueza para ela no futuro. É claro que os bancos eles não fazem esse serviço de graça. Por isso que existe ali a cobrança dos juros, né? E os juros que são muito altos, principalmente nesses últimos anos, nesses últimos períodos, em que a principal taxa de referência de juros que a gente tem aqui no Brasil está nesse patamar tão elevado. Mas eu já vou falar disso mais para frente. O importante agora é a gente entender como o banco consegue fazer essa movimentação de emprestar os R$1.000 que eu tenho lá na minha conta para o meu vizinho e ainda assim esse valor continuar ali disponível para eu sacar, fazer o Pix e fazer o que eu quiser com ele. Como é que ele faz isso? É mágica? O banco ele cria dinheiro do nada? Como é que funciona? É isso? Então vamos lá. Primeiro, não. O banco não cria dinheiro do nada, tá? O que acontece é o seguinte, pensa assim. No momento que você está assistindo esse vídeo aí, existem milhões de pessoas que estão sacando dinheiro, recebendo salário, pagando boleto, fazendo Pix, enfim. Tem um volume imenso de dinheiro entrando e saindo de dentro do grande sistema bancário. E o seu banco, seja ele o Bradesco, o Itaú, o Santander ou qualquer que seja o banco digital que você tem aí, consegue prever com uma certa margem de segurança quanto dinheiro vai sair ou entrar de dentro das suas reservas. E assim ele consegue saber o quanto que ele precisa manter para atender essas movimentações rápidas. E o restante ele pode emprestar, sem ter problema nenhum. Até porque a probabilidade de todas as pessoas e empresas sacarem todo o dinheiro que elas têm ali guardado na conta tudo de uma vez, ela é muito pequena. E quem define aí o limite dessa reserva é o Banco Central, que de tempos em tempos fica mudando o valor, mas não foge ali dos 20% de reserva. Ou seja, se um banco recebe um total de depósitos de R$1 bilhão num dia, ele tem que manter ali 200 milhões em reserva. E o restante, os outros 800, ele pode emprestar. O banco ele pode optar por manter menos e emprestar mais? Por exemplo, pegar 100 milhões só e manter ele de reserva e 900 milhões ele empresta? Sim, ele pode. Porque assim ele vai estar aumentando a receita dele futura desses empréstimos, quando o valor retornar para eles, né? Só que também ele vai estar assumindo mais risco de não ter dinheiro suficiente para bancar essas movimentações financeiras, entendeu? Só que lembra que eu também falei lá no começo que o banco ele pode gerar até 4 vezes o valor do seu dinheiro na economia? Então, imagina que você tem R$1.000 na sua conta. Como a gente viu, 20% desse valor, ou seja, R$200, vai para a reserva bancária.
Os outros 800 o banco empresta para o seu Zé da esquina. Esses 800 que caem na conta do seu Zé, o banco ele vai fazer a mesma coisa. Vai pegar 20%, reservar, e o restante, que vai dar ali mais ou menos uns 640, o banco ele vai emprestar para outra pessoa. E aí ele vai fazer esse processo de novo e de novo até acabar o valor que pode ser emprestado. E aí essas repetições consequentes de empréstimos e depósitos vão dar mais ou menos uma multiplicação de 4 vezes esse dinheiro, os R$ 1.000 originais dentro da economia. Deu para entender? Mesmo se nesse processo alguém usar o dinheiro para comprar alguma coisa, ou fazer um Pix, ou até mesmo pagar um boleto, o processo ele vai continuar na conta que esse dinheiro foi depositado. A única forma de quebrar esse ciclo aí é se alguém tirar o dinheiro de dentro do sistema bancário, ou seja, se a pessoa sacar dinheiro. Agora, quando você está do outro lado da história, ou seja, quando você é a pessoa que recebe o empréstimo, esse dinheiro do empréstimo ele tem que ter um objetivo muito específico: investir. E quando eu digo investir, eu não estou falando aqui do conceito popular não, tá? Eu estou falando do real significado de investir, economicamente falando, que é geração de riqueza. Quando você compra uma ação na bolsa, um ETF, um fundo imobiliário, o que for, você não está agregando valor de verdade na economia. Na verdade, você só está fazendo uma transferência temporária de papéis, que pode ser que gere ou não rendimento no futuro. Agora, quando você abre um negócio, uma loja, seja física ou online, onde existe ali a compra e a venda de serviços e produtos, aí sim, economicamente falando, você está fazendo a economia crescer. Porque pensa comigo, você vai abrir uma loja de camiseta, e aí você compra do seu fabricante uma camiseta por R$ 10. E aí você vende por R$ 30. Entendeu? Com essa venda, você vai comprar outras 3 camisetas e vai vender as 3 por R$ 90. Compra mais 9 e vai vendendo, vai comprando, vai vendendo e assim por diante. Percebe que assim, agora sim você está fazendo a economia crescer? Então, esse é o verdadeiro motivo do porquê que você pega um empréstimo. Se você pega um empréstimo por qualquer outro motivo, é o mesmo de você estar aí amarrando uma corda no pescoço. Por conta daquilo que a gente conversou antes, né? Os juros, que fazem com que você pague 2 ou até 3 vezes o valor que você pegou emprestado, dependendo aí do prazo que você negociou para pagar esse empréstimo com o banco. Só que nesse ponto não dá nem para culpar muito os bancos, porque o verdadeiro motivo desses juros estarem tão altos, tão caros assim de você pegar empréstimo, é a nossa taxa básica de juros, que é a taxa Selic. Ela serve como a principal referência para os bancos e instituições financeiras cobrarem ali os juros dos empréstimos e financiamento, o que acaba dificultando, por exemplo, nos dias de hoje, você comprar uma casa ou um carro financiado, por exemplo. E bom, no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, a Selic está em 14,25%, que ainda é uma taxa bem elevada, apesar dela ter passado por algumas reduções recentes nas últimas reuniões do Copom, que é o comitê que define a taxa, né? Principalmente baseado nos dados de inflação do país. Inclusive, na última semana, os dados deram um alívio aí para o mercado com o IPCA 15, vindo abaixo do esperado. O IPCA 15 ele mede o avanço da inflação no país mês a mês. E apesar de ter avançado 0,6% em julho, foi bem abaixo do esperado pelo mercado, que economicamente falando é uma ótima notícia. Significa que a inflação está desacelerando e aumenta a possibilidade da taxa Selic reduzir na próxima reunião do Copom também, fazendo diminuir um pouco esses juros cobrados pelos bancos nos empréstimos e financiamentos. Só que não é só isso. Essa redução da Selic, se ela acontecer mesmo, ela também estimula o crescimento da economia brasileira. Para você entender o verdadeiro significado da Selic cair para a economia, você tem que pensar igual uma empresa, igual um empreendedor. Eles pensam assim, a Selic caiu, a taxa está em 8%, 6%, vamos pegar empréstimo, vamos crescer, vamos abrir loja, entendeu? É assim que eles pensam. Consequentemente, quando existem quedas consecutivas na Selic, a bolsa de valores ela vai para o lado oposto, ela começa a subir, porque os investidores estão vendo isso. E agora sim, eu estou falando do investimento que provavelmente você conhece. Estou falando de investimento em ETF, bolsa de valores, fundos imobiliários, porque sim, as empresas também pegam esse movimento, os investidores veem isso e eles aplicam dinheiro. E por que eu estou falando disso agora? Por conta da primeira frase que eu falei aqui nesse vídeo. Lembra? Enquanto o banco ganha dinheiro com seu dinheiro parado na conta, o seu dinheiro perde valor com o tempo por causa da inflação.
Então, depois de tudo que eu falei aqui nesse vídeo, se você ainda tem dinheiro parado na conta, coloque esse dinheiro para trabalhar para você. Seja começando ali pelo pouco, no Tesouro Direto, ou então no CDB, ou se você já investe nisso, talvez esteja na hora aí de você olhar para novos horizontes e olhar, por exemplo, as ações na Bolsa de Valores, as maiores empresas, os setores que estão crescendo. Mas enfim, não deixe o seu dinheiro na conta desvalorizando. Vai seguindo aqui as dicas do canal, aqui tem vídeo sobre muitos investimentos, renda fixa, renda variável e dicas gerais sobre economia. Então, se você chegou até aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque isso me incentiva muito a continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Muito obrigado para quem me acompanhou até aqui, fiquem com Deus e até a próxima.